Bora correr. Então, deixa eu só colocar aqui também para gravar, para ver se vai dar certo aqui também. Então, pessoal, hoje o nosso objetivo é que a gente consiga trabalhar com a parte mais introdutória aqui da ciência política. Então, nós vamos trabalhar com esse ponto 1, que é o ponto de introdução à disciplina da ciência política. Eu trabalho com o ponto 2, mas se vocês verem no plano mesmo da Estácio, seria ponto 12, então eu puxo logo para o 2, que é o ponto do discurso político, porque eu acho que é interessantíssimo a gente ver junto com essa questão da introdução. Depois, a gente vai trabalhar com a formação do Estado, então a gente vai passar pelas várias teorias. A teoria organicista ou natural, né, que era defendida desde lá da época da Grécia clássica, né, a gente vai ver aí Aristóteles e toda a discussão de que o homem é um animal político, chamado zoopoliticae. Depois, a gente vai trabalhar com as teorias contratualistas. Então, a gente vai trabalhar com os 3 principais contratualistas, Hobbes, o Locke e o Jean-Jacques Rousseau. E a gente não vai apenas trabalhar esses contratualistas, mas também vários autores que estavam ali na mesma época, né? Se você for trabalhar, por exemplo, com Locke, você vai entendê-lo no contexto do liberalismo inglês no fim do século XVII e início do século XVIII. Então você tem outros autores que escrevem na mesma época que geram ali uma grande influência, né? O Adam Smith, Cícero também. Cícero você vai puxar lá para a Grécia Antiga, né? Justamente você vai pensar nele na época do Aristóteles, na formação da ideia de política. Aqui, quando a gente falar do Locke, você já vai falar dos filósofos liberais da Inglaterra. Então, Adam Smith, você vai pensar também no Jeremy Bentham, que vem trazer a ideia do utilitarismo, que tem um pouco a ver com esse contratualismo. Se você vai para a França, ao mesmo tempo que você tem Rousseau escrevendo o seu contratualismo, você vai ter outros autores próximos, né? O caso do Abade de Serier. Então você tem ali alguns autores daquela época, porque é muito comum a gente estudar apenas um contratualista pensando que ele foi algo isolado, né? E não entendendo que ele vem de todo ali um contexto de autores, um contexto de escritores, né? De que vários ali acabaram colaborando com aquela ideia. Por exemplo, quando quando Rousseau ele vai comentar a ideia de soberania popular, você já tem antes disso o Abade de Serier escrevendo o que é o terceiro Estado, em que ele vai bater muito na ideia de soberania, no momento ainda não popular, do povo, soberania nacional, mas que depois a gente evolui para a soberania do povo, né, de nação para povo. Então a gente tem que entender que esses autores eles estão dentro de um contexto. Eles são autores renomados, os mais conhecidos de diversos movimentos. A própria ideia do absolutismo com Hobbes, ele não era o único defensor do absolutismo, né? A própria ideia de soberania nasce num contexto absolutista. O primeiro autor a trabalhar com soberania, ele era absolutista. Ele defendia a ideia de um governo do monarca absolutista dado por Deus. Então a gente tem que entender que Hobbes, ele é de um contexto. Como depois a gente vai trabalhar com as teorias coletivistas, que vão dar base mais para frente para o fascismo, para o socialismo da União Soviética, e o Estado de Direito, né, com Hans Kelsen, que é a aplicação da teoria dele do direito, a teoria pura do direito, aplicando-se a relações políticas, a relações estatais. Só que antes da gente começar a trabalhar essa ideia, né, de você ter esses autores para dizer o que é Estado, a gente tem que começar a pensar isso aqui é a parte da primeira aula, propriamente no qual é o conceito da ciência política, né, fazer ali uma retrospectiva de por que a gente vai estudar a ciência política, de por que isso é importante para a gente no estudo do direito. Eu até estava comentando com um colega de vocês na quinta-feira, né, que eu no início do curso, eu não tinha, quando eu comecei a fazer direito, eu não tinha essa noção da importância dessas matérias que a gente chama de propedêuticas, né, matérias que ainda não são propriamente de direito. Então eu estava louco para começar já a pegar o Código Penal, pegar o Código Civil, só que a gente vê que isso aqui dá uma base muito importante.
principalmente quando a gente fala do direito, que primeiro, o direito ele tem uma criação política, né? Vocês vão estudar a Constituição e uma pessoa que dá um conceito fantástico de Constituição, no meu ver, é o José Gomes Calotilho, que é um constitucionalista português. Ele diz que a Constituição nada mais é do que o estatuto jurídico do mundo político. Ou seja, é o político que é instável, que não tem segurança, sendo transformado em algo jurídico, algo que tem a sua estabilidade jurídica, algo que pode trazer uma maior segurança. Então, a origem da lei é o mundo político. Portanto, a gente precisa, principalmente quando a gente vai trabalhar com Constituição e com vários direitos públicos, né? O direito constitucional é um direito público, mas o penal também é, o processual, tanto civil quanto penal, o direito do trabalho é um direito público. Né? Esses direitos do ramo público, eles trabalham muito mais com a ideia de uma origem política daquelas leis. Então, em primeiro ponto, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender a origem política da nossa legislação. No segundo ponto, quando a gente estuda as relações políticas, a gente não está estudando apenas a relação política a nível estatal. É claro que nessa matéria acaba sendo o foco. Tanto que tem faculdade que chama, em vez de chamar essa cadeira de ciência política, chama de teoria geral do Estado. Vocês vão ver que a maioria dos livros que vocês vão encontrar na biblioteca, seja um livro do Dalmo Dallari, do Paulo Bonavides, do Lênin Streck, vocês vão ver que são livros de teoria do Estado, porque realmente eles aplicam mais a ciência política ao Estado, esse ente que tem o monopólio da força, esse ente que é o grande produtor do direito. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala de ciência política, não é apenas na relação estatal. Se você for olhar ali Michel Foucault, ele diz que qualquer grupo de pessoas cria um microcosmo relacional, cria uma relação de poder. Ou seja, qualquer grupo vai apresentar uma liderança, ele vai apresentar então ali relações entre pessoas para conseguir chegar a decisões conjuntas, para conseguir convencer alguém da sua posição. Toda relação, então, ela é política, ela tem um aspecto político em si, mesmo que não seja estatal. Principalmente isso para a gente que faz direito, né? Já que nós vamos trabalhar com uma ciência que é basicamente argumentativa. Muitas vezes você vai precisar ter uma boa base política. Por exemplo, você que não quer ser advogado apenas do contencioso, você quer ser advogado preventivo, você quer ir para consultoria. Então você vai ter que ter um bom domínio da retórica política, do conhecimento das estruturas políticas, até para convencer o seu cliente. Convencer alguém de uma consultoria, convencer alguém na nossa sociedade que é muito litigiosa, que o litígio não é a melhor opção, é algo complicado. Então você vai ter que aprender a trabalhar com isso, né? Você vai ter que aprender com toda essa ideia do convencimento. No final das contas, esse acaba sendo o principal norte da atividade política, convencimento, tá ok? Então, voltando aqui, qual é a ideia, portanto, de ciência política? Se a política trabalha com convencimento, o que a ciência política trabalha? A doutrina vai dizer que é o estudo dos acontecimentos, das instituições e das ideias políticas, em sentido teórico e em sentido prático, ok? Na prática. Então, acontecimentos, instituições e ideias. Eu tanto vou estudar o que aconteceu de fato histórico, né? Os vários fatos, e fatos muitas vezes, não apenas aqueles grandes fatos políticos. Muitas vezes eu vou estudar os pequenos fatos, fatos econômicos, que no primeiro momento a gente não acha que tem uma ligação, mas que com o passar do tempo a gente consegue observar como influência grande na política. Não dá para você dissociar o estudo da economia do estudo, por exemplo, da atividade política, da ciência política. Um exemplo interessante é você pegar qualquer gráfico da atividade econômica do Brasil e sobrepor esse gráfico ao longo dos últimos 100 anos com o nosso histórico político. Vocês vão ver que as grandes mudanças
seja, por exemplo, a queda de João Goulart e a ascensão da ditadura, seja a própria queda da ditadura, no primeiro momento tendo que se abrir e depois sendo definitivamente substituída, sempre houve antes uma grande crise econômica, né? Ou com mais intensidade ou com menor intensidade. A gente tem aí, desde lá da República Velha, isso, a própria instalação da República, ela vem de uma grande crise econômica. Então, eu tenho que observar os acontecimentos, o que de econômico aconteceu na vida das pessoas. Porque eu posso ter pessoas que têm as maiores ideias liberais, ideias de reformulação de um governo, e se elas estiverem apáticas, a Hannah Arendt, ela comentava muito isso, né? Ela trabalha muito essa ideia de ação e de omissão. Se as pessoas estão apáticas, nada acontece. Não há ali um grande movimento para que algo seja feito. Muitas vezes é um acontecimento econômico que movimenta as pessoas, que gera uma ideia de insatisfação nesses indivíduos. Outras vezes o acontecimento ele não é econômico, ele é realmente político. Ou então ele é um acontecimento cultural, né, que sai ali da linha do econômico do político. Então, para estudar ciência política, a gente tem que estudar esses acontecimentos. Além do mais, a gente tem que estudar as instituições, ou seja, tanto formais quanto informais. Os órgãos formais, o próprio Estado, né, nas suas diversas instituições, como reagem a esses acontecimentos, se conseguem precaver-se, se conseguem se adaptar às mudanças. A gente vê processos diferentes em vários países. Por exemplo, por que o Reino Unido não passou por nenhuma revolução muito radical? Porque as instituições formais se adaptaram, diferente da França, que passou por uma revolução estupidamente radical no final do século XVIII. Instituição que não soube se adaptar, que não soube prever o que estava acontecendo. Também a gente vai trabalhar com instituições informais, então os órgãos informais. Mais para frente, quando a gente estudar Rousseau, nós vamos ver que ele é muito partidário da ideia de uma democracia direta, de uma democracia que não necessariamente passa pelos representantes eleitos. E aí eu vou contar com as instituições informais, com o povo civilmente organizado para poder aplicar a política, né, para poder desenvolver a política. E também o estudo das ideias políticas, né, ou seja, estudar ali os ideais que foram criados naquele ambiente. Não basta eu ter a ideia, se eu não tiver um acontecimento que dê fogo para essa ideia, mas não adianta de nada eu ter o acontecimento e não ter um ideário, não ter uma ideologia. Nós tivemos, né, principalmente do século XVIII para cá, vários momentos de mudança muito forte na política, justamente porque a gente encontra esses três elementos. A gente encontra um acontecimento, muitas vezes econômico ou social, muito relevante. A gente encontra instituições que vão reagir a esse acontecimento e ideias que vão ser utilizadas por essas instituições. Hoje é muito comum a gente querer limitar as ideias políticas à esquerda e direita. E isso aí é uma tradição que nem era muito válida já quando surgiu. A ideia de esquerda e direita vai surgir na Revolução Francesa, quando após a derrubada do monarca, da instalação da Assembleia, você vai ter a diferenciação entre os jacobinos e os gerondinos. Só que um detalhe, os próprios jacobinos e gerondinos, eles tinham uma série de subdivisões. Você vai pegar, por exemplo, lá o partido do Voltaire, você vai ter uma série de divisões. Voltaire não, perdão, Robespierre. Você tem o Robespierre, que era alguém mais de centro. Você vai ter o Marat, que era um cara muito mais radical, que ele cortasse a cabeça logo de todo mundo. O próprio Robespierre, que era um cara equilibrado, tem uma hora que ele despiroca, né? Tem uma hora que ele começa a instalar o terror, ele fica mais radical ainda do que o próprio Marat. Então, mesmo lá, onde surgiu essa divisão esquerda-direita, essa divisão ela não era válida, porque você não consegue dividir as ideias das pessoas em dois lados apenas. Ou você é de esquerda, ou você é de direita. Hoje você tem muitos diagramas para tentar entender a política, como por exemplo o diagrama do Nolan, que vai tentar entender a política em dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Ou seja, eu não vou ter só mais essas duas dimensões, eu tenho três dimensões.
É muito mais ponto para eu colocar. Você pode ser de esquerda radical, esquerda comunista, esquerda progressista, direita liberal, direita conservadora, direita racionária e por aí vai. É justamente as ideias são muito plurais, né? Você não tem uma ideia apenas. Você não pode chegar, por exemplo, num cenário como hoje, a gente está no Brasil, e dizer Bolsonaro representa a direita, ele representa uma ideia de direita. Da mesma maneira, você não pode dizer o Lula representa a esquerda, ele representa uma ideia de esquerda. São várias ideias que a ciência política ela vai tentar entender. Mais à frente, então, a gente pode dizer isso, que eu vou estudar os fenômenos políticos que possibilitam o funcionamento desses grupos sociais, comunidades e instituições. Eu estudo tudo isso para estudar o fenômeno político. O fenômeno político, ele é fruto disso, de um acontecimento das instituições que reagem e das ideias. Daí surge a chamada teoria tridimensional da ciência política. Você vai estudar o filosófico, você vai estudar sociologia e você vai estudar estrutura jurídica. O filosófico no sentido das ideias, sociologia no sentido de como aquela sociedade funciona, como ela reage a diferenças culturais e econômicas, e a estrutura jurídica das instituições, né? Como aquelas instituições estavam preparadas para de repente receber ou não aquele fato, né? Aquele acontecimento. Você vai ter novamente instituições e instituições, né? Que vão receber aquilo de maneira diferenciada. O parlamento inglês ele conseguiu minimizar a revolução. A França sem um parlamento não conseguia. Então você vai ter essa distinção. Portanto, o nosso estudo não pode se concentrar em um, que é um erro muito frequente. Eu só vou estudar instituições, está errado. Eu só vou estudar a parte das ideias, ideológica, está errado. Esse estudo da ciência política tem que ser esse estudo complexo, né? Você junta filosofia, sociologia e também o estudo jurídico. Mas um ponto importante é por que a gente estuda a ciência política, né? Por que a gente estuda a política. De certa maneira, eu já adiantei para vocês a própria ideia de que as normas que nós utilizamos são normas oriundas da política, né? Como o próprio Gomes Canutilho ele vem a comentar no conceito de Constituição. Esse hoje é o conceito mais clássico. O Jorge Miranda usa, mais clássico não, perdão, mais usual. O Jorge Miranda usa, aqui no Brasil José Afonso da Silva, o próprio Gilmar Mendes, entendem que a Constituição e aí todo o ordenamento jurídico que vem dessa Constituição advém da política. Então a política como origem da nossa estrutura de regras. E aí veja o que alguns doutrinadores eles falam. Primeiro, Lênin Streck. Lênin Streck, talvez vocês conheçam muito pelo trabalho dele com constitucional e penal. Principalmente ele escreve muitos artigos, questão de garantismo penal, mas ele também tem um bom livro de ciência política. Ele diz o seguinte: ciência política é a disciplina que, mediante um processo de compreensão interdisciplinar, novamente lembre, interdisciplinar, você não vai estudar apenas uma esfera de ciência, você vai estudar de economia a sociologia, você vai estudar história, você vai estudar direito, você vai ter um estudo muito amplo, muito conectado, mas mediante um processo de compreensão interdisciplinar, possibilitará a interpretar a complexidade que envolve o Estado, o poder, a política, a democracia e o direito. Tá, ok? Você vai entender o Estado, como o Estado funciona, o porquê o Estado funciona. Você vai entender a própria utilização do poder. A gente vai utilizar aqui, não sei se porventura é a classificação usada pelo professor Fernando, mas a gente vai utilizar uma classificação do poder do Norberto Bobbio, né, que ele vai tratar de 3 esferas de poder: o poder que vem da ideia ideológica, o poder econômico e o poder político, que é o que vai mais nos interessar aqui, a política, né, de maneira geral, vai ser nosso principal objeto, a democracia. Então a gente finaliza esse estudo abordando a democracia enquanto um regime de governo, né, qual seria a vantagem ou desvantagem que esse regime teria, e por fim o direito. Okay? Então eu finalizo tendo que estudar o direito, porque no final das contas é isso, a política manda no direito, o direito manda na nossa vida. Tanto é que o Platão ele diz: não há nenhum problema
Dizia, né? Não há nenhum problema em você não gostar de política. O problema é que você será governado por aquele que gosta. Então tudo bem, tem aquela velha máxima, né? Na minha mesa não se discute futebol, religião e política. Eu não quero discutir política. Ótimo, você não discute. O problema é que a pessoa que quer discutir e que quer se interessar pela política, talvez seja alguém radical, talvez seja alguém não equilibrado, que não pense no bem comum. A própria essência da política, quando a gente for ver com Aristóteles, ela nasce para o bem comum. A ideia do Aristóteles era essa: a política como um consenso para se chegar ao bem comum, à boa vida da polis. O problema é que se eu me excluo dessa discussão, eu vou deixar lugar para alguém que não necessariamente vai querer a minha boa vida. Ele não vai querer a boa vida da coletividade, mas só daquele grupo. Então você tem a liberdade de se excluir do debate político, mas sabendo da consequência dessa exclusão, tá certo? E o Franz Wolff, ele acaba completando isso. O desinteresse dos cidadãos pela política ameaça a democracia. Uma autocracia, por autocracia, a gente tem que entender o regime de governo de ou um indivíduo ou um grupo. Normalmente ele surge por omissão. É muito difícil que você tenha uma autocracia que teve que se impor contra todos os cidadãos. Normalmente ela só tem que se impor contra alguns. A maioria daquela população acaba sendo omissa. Ela não participa nem da aceitação, nem da resposta, né? Nem de você tentar repelir aquela autocracia. A maioria da população simplesmente assiste. É o que você viu na Alemanha da década de 30, é o que você viu na Itália da década de 30, é o que você viu na União Soviética a partir da década de 20, é o que você viu no Brasil em diversas oportunidades, né? Tanto ali em 37 com Vargas, em 64 com os militares, a ideia da omissão. Eu me omito e com isso eu deixo que o mal ocorra. É algo que a Hannah Arendt, vocês vão ver que eu vou falar muito dela, eu gosto bastante da literatura dela, ela comenta muito com isso. Não é necessário que eu tenha um grande grupo de monstros. Eu tenho que ter um grande número de pessoas omissas. A maioria das pessoas são pessoas omissas que acabam sendo despersonalizadas e absorvidas por uma máquina. É o que ela verificou que aconteceu com os nazistas. Ela disse não, aqueles milhares de membros do partido nazista, de membros da SS, eles não eram todos monstros, assim, monstros inimagináveis, demônios na Terra. A maioria eram pessoas normais, mas que acabaram ficando tão apáticas para o que estava acontecendo, que simplesmente aceitavam o que estava acontecendo. Aceitaram que viraram engrenagens de uma máquina maior. O cara sentava na mesa dele, pegava ali o trabalho do dia. O trabalho do dia era fazer o encaminhamento de 10 mil judeus para um trem para ser enviado para um campo de concentração. Ele sabia que iriam morrer, mas o trabalho dele era apenas fazer uma lista. Então tudo bem, eu só estou fazendo uma lista. Não sou eu que estou matando. Não sou eu que efetivamente estou puxando um gatilho. Aliás, ninguém está. Essa é a genialidade até perversa do sistema nazista. Ninguém tem a responsabilidade. O sistema tem a responsabilidade. Ninguém puxava um gatilho. As pessoas morriam ou de fome, então não foi você, foi a fome. Morriam de frio, novamente não foi você, foi o frio. Ou morriam com gás. Não foi você, foi o gás. Então há essa retirada de pessoalidade. E isso tem conexão com essa ideia de que quando você não quer se interessar por política, outro vai. Quando você quer ser omisso, a democracia ela é destruída. Por quê? É na omissão que você tem a possibilidade de um governo que não seja um bom governo. Não seja a ideia aristotélica da política, né, que é uma política visando o bem comum. E a gente vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, falando de dois países supostamente bem democráticos. Os Estados Unidos, o Trump venceu com, nos últimos 20 ou 30 anos, a pior votação da história. Ele teria perdido para qualquer um dos candidatos que venceu do Bush pai para cá. Ou seja, se ele tivesse concorrido com Bush pai, Bush filho, Clinton, Obama, ele teria perdido.
Ele só venceu porque ganhou da Hillary, que teve menos votos ainda. Ou seja, o grande vencedor da eleição, da última que teve de presidente, foi a omissão. Pessoas que não quiseram votar, nem na Hillary, nem no Trump. Se você pegar os votos da Dilma, né, ela se avorou bastante, 54 milhões de votos para a eleição, mas os votos do Aécio, né, que seria o concorrente dela direto no segundo turno, e as omissões, branco, nulo e ausência, abstinência, superam em muito os votos dela, quase dobram. Então ela não foi eleita pela maioria do eleitorado, num país em que supostamente o voto é obrigatório. Quando eu digo supostamente, porque a gente sabe que no detalhe não é. O que é obrigatório é o seu comparecimento até a urna. E convenhamos, se você não comparecer à urna, o que vai acontecer? R$3,80 de multa. A dor de cabeça que você vai ter para pagar essa multa é melhor que você vá na urna. Mas mesmo assim a gente está tendo níveis absurdos de abstinência. Ou seja, a gente está se aproximando disso daqui. É o que a gente está vendo hoje, chamada quebra da representação, ou crise de representação. As pessoas olham, por exemplo, para um Trump, para a Dilma, e depois agora o sucessor dela, o Temer, e não se veem como esse é o meu presidente. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas se a ascensão do Temer foi lícita ou não lícita. Ninguém vê ele como presidente. Nem quem votou nele, porque só votei na cabeça ou votei no vice. Mas mesmo as pessoas que tinham votado na cabeça, na época em que ela estava, você não tinha essa legitimidade. É o que a gente vai ver mais à frente. Um governo, para ele se manter, o poder político, para ele ser aplicado, não depende apenas de legalidade. Ele depende, sobretudo, de legitimidade. É por isso que o discurso político é muito importante. Não é para conquistar legalidade, é, acima de tudo, para conquistar legitimidade, a aceitação popular de que eu aplique o poder. Mas continuando, pessoal, a gente viu aí a importância de estudar a política, só que o que é política? Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns conceitos históricos de o que seria a política. Primeiro, a gente tem que trabalhar com a política na visão grega. Gregos, ali os pais da democracia. Agora, pessoal, uma observação muito grande. A gente elogia muito a democracia grega, afinal foi o berço dessa ideia de democracia, o berço da ideia de votação, e ainda mais elogiar, mas a democracia deles ainda era melhor, porque era uma democracia direta, não era uma democracia indireta, representativa como a nossa. Só que tem um detalhe, a gente tem que, claro, elogiar filosoficamente, mas reconhecer que essa democracia grega, ela era quebrada. Era uma democracia claramente censitária, claramente desigual. Se você pegar qualquer histórico, por exemplo, de Atenas, que é justamente a cidade considerada modelo para a democracia, 1% da população tinha o status de cidadão. Realmente, todos os cidadãos tinham voz política. Todos os cidadãos podiam se manifestar na ágora ou no conselho de anciões, mas era 1%. Você precisava ser ateniense puro, então a gente ia olhar suas origens para verificar se você não era estrangeiro ou filho de estrangeiros. A gente ia olhar sua condição econômica, você não podia ser um trabalhador braçal, não podia ser fazendeiro, não podia nem ser comerciante, porque a política era algo puro. Era algo que só pessoas que pudessem se dedicar integralmente a ela poderiam exercê-la. Então você vai ter um contingente muito pequeno. É diferente do que a gente vai ver a partir da Revolução Francesa e da independência americana. É diferente do que você vai ver até mesmo no Brasil. Ainda antes da Revolução Americana, em várias vilas no Brasil você já tem protótipos de democracia, que era a escolha dos homens bons que você tinha nas vilas, esses homens que eles iriam comandar assuntos locais. Você teria formação que seria um protótipo de uma futura Câmara de Vereadores local. É claro, novamente, era uma eleição censitária, era uma eleição voltada para a elite, mas tanto aí no Brasil, que a gente pouco lembra, pouco conhece essa história, quanto nos Estados Unidos com a Revolução, criando a ideia do presidente, e depois lá na França, a Inglaterra também, com o parlamento, a eleição dos nobres,
você já tem a ideia de que eu devo ampliar o conceito de cidadão, não pode ser mais algo restrito. Em compensação, não dá para deixar que todos os cidadãos eles governem. Então eu vou ter que mudar para o sistema representativo, né? Já que não dá para agora 10 mil pessoas governarem juntas, o que antigamente 30 gregos